Irmãos, graça e paz, nós vamos começar o culto desta noite. Eu convido vocês a fecharem os olhos. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste momento de culto, tirando de nós aquelas preocupações ou coisas que interferem na nossa atenção e dando-nos também atenção, coração ensinável, para que possamos ter a nossa alma edificada. Foi para isso que fomos trazidos aqui. Então, vamos pedir auxílio ao Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia muito bom, muito bonito que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus, por nos dar a oportunidade de morar nesta região. E também, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor provê todo o necessário, material e espiritualmente, para a nossa vida. Tu és um Deus presente, que não apenas nos dá a vida, mas também mantém, conduzindo todos os nossos passos. E te louvamos por isso. Mais uma vez, o Senhor se revelará a nós nesta noite, falando-nos ao coração por meio da Tua palavra, e nos dá a oportunidade também de, através de Cristo Jesus, poder, ó Deus, falar ao Senhor com os nossos cânticos, com as nossas orações. Ó Deus, Tu sondas o nosso interior e sabes o que vai em cada coração que aqui está presente e que também está acompanhando pela transmissão. Então te pedimos que pelo Teu poder, ó Deus, que age de maneira plena sobre a Tua criação, o Senhor então transforme nossa vida por meio da Tua palavra. Neste momento de culto, que sejamos enriquecidos, edificados pelo poder que o Senhor nos mostrará nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, abram as Bíblias, por favor, no Salmo de número 139. Nós vamos fazer esta leitura, Salmo de número 139. E assim diz a palavra do nosso Deus, Salmo de Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso.
Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra os teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma expressão de fé e do relacionamento de Davi com o Senhor, onde ele revela conhecer que todos os seus dias, desde antes da sua própria criação e no decorrer de todos os dias, o Senhor conhece cada milímetro do seu coração. A expressão do verso 3, esquadrinhas o meu andar, é como se Deus desse um zoom bem grande mesmo em cada quadrante do nosso coração e sabe cada coisa que vai ali. E é por sondar o nosso coração que Deus mesmo nos orienta nesta noite por meio desse texto, que nós revisitemos nosso coração dia a dia, na certeza de que Ele está sempre conosco. Não estamos sós, e todos os nossos dias estão contados e determinados pela bondosa mão do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Eu vou convidar o nosso irmão Denis que nos dirija nesta oração de adoração. Oremos ao Senhor. Pai querido, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, como é bom estar na Tua casa, é um privilégio, Senhor, desfrutar desse amor maravilhoso e ainda na comunhão dos irmãos, Pai, como é bom. Muito obrigado porque Tu tem nos trazido a essa casa. Pedimos, ó Pai, que Tu continues conosco aqui no culto, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, que Tu possas, Senhor, afastar qualquer distração que não seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, para que possamos cada dia mais, Senhor, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade conforme Tu queres, ó Pai. Muito obrigado pelas bênçãos incontáveis que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, e pedimos que Tu continues, ó Pai. Até aqui Tu tem nos ajudado sobremaneira, Pai. Pedimos que Tu continues, Senhor, a derramar as Tuas bênçãos sobre esse lugar, sobre essa casa, casa Tua, Senhor. Muito obrigado por tudo. Colocamos, Senhor, nossas vidas no Teu altar, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. E este texto nos preparará para confessar os pecados diante do Senhor. Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Assim diz o nosso Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais, cada um, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que grande bênção é saber que em Cristo o peso da lei já não está sobre nós, porque Ele levou sobre si. Não há mais acusações contra o povo de Deus, contra aqueles que estão unidos a Cristo, pelo fato de que Ele tomou sobre si estas acusações e morreu para pagar a dívida do pecado. É por isso que no verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer: quem morreu está justificado do pecado, porque pagou o preço, o salário do pecado é a morte, e Cristo pagou esse preço. Pagou em nosso lugar, e é por isso que devemos estar unidos a Ele. E uma vez unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos compreender que a vida de pecado já não é mais uma rotina para nós, que a prática de pecado já não faz mais sentido a esta nova natureza em Cristo Jesus. É por isso que Paulo começa dizendo: não tem mais por que viver pecando continuamente para que a graça seja maior. Pelo contrário, versículo de número 12, não reine o pecado em vosso corpo. Meus irmãos, nós sabemos que temos pecado contra o Senhor, e todas as vezes que pecamos, temos diante de nós com clareza a ação do pecado em nossa vida. Ao mesmo tempo em que parecemos demonstrar que não cremos tanto em Cristo assim, uma vez que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e reclama de nós novidade de vida. Mas isto é muito complicado para todos nós, porque o pecado ainda tem manchas muito grandes e muito profundas em nosso coração. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque por meio dele podemos pedir perdão por nossos pecados, ser ouvidos por Deus e ser também perdoados por esta graça infinita do nosso Deus em Cristo Jesus. Neste momento, então, eu os convido a considerar a sua vida, pedir perdão por seus pecados, confessá-los diante do Senhor, sabendo que o Senhor está presente aqui, sabendo que o Senhor conhece o nosso coração e que em Cristo nos atenderá. Passe alguns momentos em oração e depois nós seremos dirigidos em oração pela nossa irmã Maria. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui essa noite e vamos pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, que o Senhor possa trazer arrependimento ao nosso coração, Pai, porque muitas vezes nós pecamos e não percebemos, deixamos passar, não lembramos. Que o Senhor possa trazer isso à nossa consciência, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que possamos nos arrepender profundamente, Senhor, que possamos seguir a Tua palavra, os Teus caminhos. Nós te agradecemos também porque as Suas misericórdias, elas se renovam toda manhã. Te agradecemos pela morte do Teu Filho amado naquela cruz, que graças a Ele nós podemos ser justificados, Senhor. Os nossos pecados foram junto naquela cruz.
E é graças a isso que estamos aqui hoje, Senhor. Então, nós nos colocamos diante de Ti, rendendo graças e Te agradecendo por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, de ouvir mais a Tua palavra, e pedimos que o Senhor esteja conosco nesse culto hoje à noite. Estejam com os nossos irmãos que estão em casa também, tocando o coração deles, Senhor, para que também possam se arrepender e seguir sempre os Teus caminhos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos cantar 2 cânticos ao Senhor neste momento, diante da cruz e também grande ao Senhor. Aproveite este momento para que você expresse a sua resposta ao Senhor de tudo aquilo que nós já lemos, de tudo aquilo que o próprio Deus já falou conosco nesta noite. Vamos cantar.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos de novo. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Os irmãos podem se sentar. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Ele mesmo nos deu essa ferramenta de gratidão, que nós pudéssemos, por meio do canto também, expressar o nosso louvor, a nossa resposta à sua revelação tão clara e bondosa diante de nós. Por isso que a música é tão especial para nós, seja no canto aqui na igreja ou em outros momentos. A música sempre nos conduzirá. Foi criada para isso, não para outras coisas. Mas foi criada para nos levar a responder àquilo que Deus mostra sobre si a todos nós. Nós vamos agora, meus irmãos, abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus num dos trechos mais conhecidos do Evangelho, até por aqueles que não são crentes, o texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E o texto vai do verso 1 ao verso 46. Então eu peço aos irmãos que prestem atenção na leitura, leiam juntamente comigo, assim, né, com bastante atenção, mas como é uma narrativa, então vai rapidinho aqui. Preste atenção nesta leitura. João 11, do 1 ao 46. Assim diz o Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça,
porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela ouviu isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantou-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados em ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus
e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler este trecho da história da tua igreja, que ainda estava em formação através do ministério do Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, cremos que a tua palavra, que é viva e eficaz, tem aplicações para o nosso viver hoje. E da mesma maneira como o Senhor atuou na vida destes nossos irmãos, que acabamos de ouvir, de ler, o Senhor também pode agir na nossa vida poderosamente. Então, ó Deus, toma os nossos corações e ensina-nos, ilumina o nosso entendimento pelo teu Santo Espírito, pois queremos crer ainda mais em ti, diante da tua revelação. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. O texto é longo, você prestou atenção e nós vamos extrair daqui algumas lições. Mas é um texto conhecido. E é interessante que textos conhecidos, quando relidos outras vezes, parecem que nos apresentam palavras novas, como se não tivessem ali antes. A maneira como nós lemos torna a nossa visão muito mais clara de alguns detalhes. E eu espero que tenha acontecido isso com você, porque aconteceu comigo no momento de preparo desse sermão. Hoje nós, com base neste texto, ou a partir deste texto, aprenderemos que Cristo é a revelação da glória de Deus. Cristo é a revelação da glória de Deus. E você pode se perguntar, pastor, esse texto não fala da ressurreição de Lázaro? Fala. Então, por que o sermão do Senhor não chama a ressurreição de Lázaro? É uma boa pergunta. É porque Lázaro só ficou doente e morreu e foi ressuscitado por Cristo para que Cristo manifestasse a glória de Deus diante daquelas pessoas. E é isso que eu gostaria que nós prestássemos muita atenção. Cristo é a revelação da glória de Deus. Diante dos homens, Ele traz todos os atributos, o poder de Deus. Ele é a expressão exata do poder de Deus. Então, eu gostaria de convidá-los a ver aqui duas coisas nas quais Deus revela a sua glória, né? A glória de Deus por meio de Cristo. Uma delas, um desses momentos, é nas enfermidades. Cristo vai revelar a glória de Deus nas enfermidades. Antes, porém, eu queria chamar a sua atenção para um momento importante na nossa caminhada aqui na série de mensagens no livro de João. Os capítulos 11 e 12 são um momento de transição neste capítulo. Até aqui, nós vimos o livro como reconhecido, e eu disse isso logo nas primeiras pregações, como alguns irmãos do passado já denominaram, do capítulo 1 ao capítulo 10, denominado como o livro dos sinais de Jesus. O seu ministério público mais registrado, muitos momentos desse ministério público registrados aqui por João, para que nós creiamos. E os capítulos 11 e 12 formam uma transição para outro momento registrado por João, que é o momento da glorificação do Filho de Deus, Cristo Jesus. Os irmãos notarão que a partir agora deste capítulo 11 e do 12, nós já vamos ser direcionados para a cruz, daqui para lá. Então você verá esses sinais, como de ressurreição, outros ensinos de Jesus, mas todos eles muito conectados ao evento da cruz. É por isso que os capítulos 11 e 12 fazem essa transição para nós, e os irmãos verão. Fato é que nessa transição, um registro muito importante já acontece, a ressurreição de alguém. E é o que vai acontecer com o próprio Cristo lá adiante. Mas, na sequência, Jesus será ungido. E isso também faz menção à sua morte lá adiante, que era de costume as pessoas embalsamarem o corpo dos mortos. E é isso que essas duas mulheres e outras mais vão fazer naquele domingo de manhã. Vão embalsamar o corpo de Jesus, mas ele não está lá. Ele já tinha sido ungido em Betânia. É isso que nós veremos nos capítulos 11 e 12. Mas hoje, vejamos aqui
a glória de Jesus, né? Esta manifestação da glória do Deus Trino, primeiro nas enfermidades e depois também na ressurreição, na morte e na ressurreição. Eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes interessantes deste texto. Este texto fala de uma enfermidade que, na cabeça de algumas pessoas que presenciaram, poderia ter sido evitada com a presença de Jesus. Não apenas uma, mas 3 pessoas mencionam o fato de que, se Jesus estivesse onde Lázaro estava quando ficou doente, ele não teria morrido, na cabeça dessas pessoas. E a maneira providente como o Senhor Jesus conduz esses fatos nos mostra que havia um propósito para a doença de Lázaro. Ele ficou doente para que algo acontecesse. E aí fica a pergunta para todos nós: para que serve uma doença? Seja ela de qual âmbito for, de qual gravidade, intensidade for, para que serve uma doença? Muitos de nós se depara com as doenças de maneira muito terrena. Se a doença é muito intensa, ficamos desesperados. Começamos a idolatrar remédios e médicos. Tem gente também que fica assim mais agitado com uma pequena febre do filho, né? As mães que estão aqui, estão em casa, sabem muito bem. Febre não é uma coisa muito tranquila para as mães, né? Pode ser qualquer coisa, então elas ficam mais atentas. Mas qualquer que seja a doença, qual é o propósito dela? O que nós vamos aprender hoje é que, até mesmo em nossas doenças, Deus tem um propósito. Elas são marca do pecado original, mas elas não passam desapercebidas do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, Ele é aquele que torna o mal em bem, utilizando até mesmo uma doença para manifestar a sua glória, para o benefício daquela pessoa, ainda que seja o benefício final de descanso para a alma. Mas toda e qualquer doença tem um propósito. Inclusive esse vírus que está aqui, circulando. Você não pode descer a níveis baixos de discussões ou até mesmo de crenças acerca deste vírus. O que eu quero dizer com níveis baixos? Discussões e argumentos políticos, discussões e argumentos de organizações mundiais. O cristão precisa olhar para o mundo segundo a vontade de Deus, segundo a sua fé em Deus. Há um propósito para tudo isso que aconteceu no ano de 2020. E a despeito das brincadeiras de internet, dos vídeos que apontam para o fato de que 2020 quebrou, deu errado e precisa voltar, ou não deve ser contado, os crentes precisam olhar para o ano de 2020 e entender que a mão de Deus também conduziu cada dia deste ano. E vai levar na condução este ano até o final. E nós, o povo de Deus, poderemos dizer, como o povo de Deus disse no passado: se o Senhor não estiver conosco, o Brasil que o diga, nós que o digamos. Mas ainda bem que o Senhor esteve conosco e que o Senhor está conosco. Pastor, mas e aquelas pessoas, crentes, pastor? Crentes, mais crentes do que eu, que pegaram o vírus e morreram. Por mais fatalista que seja essa minha expressão, ela não é, ela é uma expressão crente, porque vem da Bíblia. O apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por mais que seja bom estar aqui, melhor ainda viver sem doenças, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Deus tem um propósito, até mesmo com as doenças. Para que ela serve? Você precisa enxergá-la deste modo. Você tem medo de ficar doente? Eu tenho. Não gostaria, né? Muda muito a nossa rotina. Mas se a doença vier e nos alcançar, nós precisamos
clamar por socorro do Senhor. E enquanto este socorro não vem, nós devemos crer que Ele está no controle de todas as coisas. Cristo revela a glória de Deus nas enfermidades. Observe estes 3 primeiros versículos, onde nós vemos toda essa questão contextual, né? Onde Jesus estava, onde os eventos ocorrerão, e a demora, por assim dizer, na ida de Jesus até Betânia. Lázaro estava em sua casa, na sua região, na região de Betânia, que o apóstolo João nos ajuda a entender no versículo 18, que ficava a 15 estádios de Jerusalém. Se você tem uma versão de Bíblia mais atual, a nova versão Almeida atualizada, a nova versão internacional, essas versões mais recentes, você vai ver que ali a unidade de medida já foi traduzida para nós. Então, a distância entre Betânia e Jerusalém é de 3 quilômetros apenas. Era rápido para chegar lá. Mas o Senhor Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro estava sepultado. Não é apenas assim, demorou, mas demorou muito para Jesus chegar. A administração do tempo que Jesus faz em sua providência é algo infinitamente impressionante. E é por isso que ele revela a sua glória nas enfermidades. Às vezes, nós estamos com uma dor de cabeça, tomamos um remédio e passa. Mas às vezes, a dor não passa. Às vezes, os remédios que são administrados não fazem aquela enfermidade ir embora. E nem por isso Deus falhou. E é isso que nós aprendemos com o evento de Lázaro. Cristo não ter ido imediatamente para Betânia não foi falha dele. Foi marca do propósito que ele tinha para aquela situação. E isso fica claro para nós, nos versos 3 e 4. Dá uma olhadinha. Mandaram avisar: Jesus, está enfermo aquele que amas. Quando Jesus recebe essa notícia, Lázaro ainda estava vivo, ainda que doente. E todas as vezes que esse termo de enfermidade é utilizado, é que o negócio assim está meio complicado. Não é início de doença, já é em fase assim para terminar. E aí, ao receber a notícia, muito diferente de nós, que fica desesperado e sai correndo, Jesus diz o seguinte no verso 4: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e tem o propósito de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Só Jesus mesmo para responder a uma doença assim, né? A gente não consegue. E ele continua respondendo assim a essas enfermidades. Pessoas que venceram o vírus, pessoas que venceram outras doenças mais agressivas, não venceram porque têm uma força de vontade, porque são guerreiras. Venceram porque Deus as conduziu nesse propósito. E muitas vezes essas doenças apareceram na vida destas pessoas para transformar o coração, para aperfeiçoar o coração. E os médicos e os remédios estão aí como parte integrante deste propósito de Deus para a condução da vida das pessoas. Eu digo isso ao Caio, que está aqui, que é médico. Já disse algumas vezes, vou dizer de novo, tá bom, Caio? Você é um instrumento nas mãos de Deus. Muitas vezes a ciência, os médicos, os remédios, tomam para si algo que é do próprio Deus, que é conduzir todos os momentos da doença, desde o tratamento até a cura ou a não cura, né? Isso nunca pode sair da nossa vida, do nosso entendimento. E é exatamente isso que acontece com Lázaro. Deus revela a sua glória nesta doença. Lázaro só ficou doente por causa disso, para que Deus manifestasse a sua glória. E aí, todas as outras coisas que estão envolvidas neste relacionamento são interessantes. Lázaro, Marta, Maria e Jesus tinham um bom relacionamento. Eles tinham uma amizade muito profunda.
a tal ponto de João registrar e as pessoas no entorno desta situação verificarem: Jesus amava ele mesmo. Veja só, versículo 5: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava aqueles três. Depois, Jesus chora ao ver o lugar onde Lázaro estava sepultado. E as pessoas ouvindo isso e vendo aquilo disseram: ele realmente amava aquelas pessoas. Eles tinham um relacionamento de amizade, mas desta mesma maneira o Senhor Jesus se relaciona conosco, porque aos seus filhos ele demonstra o seu amor continuamente, ainda que eles passem por momentos de aflição, por momentos de doença, e o Senhor Jesus vem em nosso socorro, demonstrando o seu propósito. Haverá momentos em que nós superaremos uma enfermidade. Haverá momentos em que esta enfermidade levará com que a nossa vida neste mundo seja encerrada. E haverá enfermidades com as quais nós vamos lutar até o fim da nossa vida. E para todas elas, o Senhor Deus tem um propósito. Nós precisamos, meus irmãos, relembrar isso. Às vezes, tratamos destes assuntos quando vamos aconselhar alguém que está numa situação complicada. Mas nós precisamos nos lembrar disso sempre. E nos lembrar quando alguém fica doente. Já orou pela Neuza essa semana? É preciso orar. Ela está enfrentando um câncer. Mas na sua oração, lembre-se de que Deus tem um propósito para esse câncer outra vez que tomou a vida da Neuza. Outra vez. E se nós não crermos que esta doença tem um propósito, viu, Neuza? Se você não crer que Deus tem um propósito para isso, o seu chão vai sair, o nosso também, nós vamos ficar desesperados. Cristo revela a sua glória também nas enfermidades. Eu queria chamar a sua atenção para a primeira resposta dos discípulos a este evento. E eu me vi aqui nessa situação, um pouco incrédulo às vezes, sabe? Crente que é um pouco incrédulo, eu me vi na pele dos discípulos aqui. Veja só, verso 6. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele se demorou mais 2 dias. Então já tem essa questão aqui de Jesus administrando a sua providência. Demorou onde ele estava 2 dias. E aí depois ele diz para os discípulos: nós vamos para a Judéia. E depois de terem visto vários sinais, eles ainda não estão com o coração pronto. E dizem a Jesus no verso 7, no verso 8: ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Você vai voltar para lá? E aí ele fala: vou. E o Tomé vai dizer lá no finzinho, no verso 16: então a gente também vai, mas nós vamos morrer. Vamos morrer junto com você. Porque eles acabaram de pegar nas pedras para te matar. Você vai voltar? Vou. Então a gente vai para morrer também. Mas não é com esse coração alegre, né? De vamos entregar a nossa vida por Jesus. Não, foi um pouco irônico aqui esta resposta de Tomé. Mas Jesus não perde nenhum momento. Versículo de número 9, ele vai dizer: enquanto há dia, resumindo aqui, enquanto há dia, nós devemos trabalhar. São 12 as horas do dia, e se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E vocês que já estão acompanhando a série de João sabem do que ele está falando. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele precisa iluminar por onde passa, independente das pessoas quererem matá-lo. É claro, o Senhor Deus, em Cristo Jesus, domina os tempos e as eras. E ele sabia que ninguém poderia colocar as mãos dele antes da hora. Isso aconteceria apenas na cruz. E é por isso que ele vai. E os discípulos vão. E versículo 17 diz que ele chegou ao lugar 4 dias depois da morte de Lázaro. E aquela família ainda estava em luto. Porque você viu na leitura que nós fizemos que Marta e Maria estavam em casa. E Maria chorava. E havia pessoas que foram chorar junto com Maria.
porque o seu irmão tinha morrido. Se até agora te pareceu que a minha abordagem aqui é um tanto fria, não é. A morte apresentou-se mais uma vez diante das pessoas. E a morte é o salário, é o pagamento pelo pecado. É um rompimento. Isso dói, machuca. Ainda mais vindo de uma enfermidade. Quando muito provavelmente todos os esforços e empenhos são angariados para que aquela enfermidade cesse. E não cessou. E aquelas duas sabiam que havia uma solução possível, que era a presença de Jesus. Mas ele não apareceu quando elas queriam, quando ao seu entendimento era necessário. Isso fica muito claro na palavra das duas para Jesus. Primeiro, Marta, versículo de número 20 e 22. Quando ela ouve que Jesus está chegando, ela corre para encontrar com Jesus. E quando encontra, o que ela diz? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam que algo muito importante poderia ter acontecido com a presença de Jesus. E depois, Maria vai dizer a mesma coisa. Versículo 32, corre os olhos lá. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo a mesma coisa que a irmã disse. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Havia um propósito. Jesus não se demorou porque é sádico. Jesus se demorou porque era necessário essa demora na resposta. Lázaro não poderia ser curado. Lázaro deveria ser ressuscitado. Não poderia ser de outra forma, e o Senhor Jesus está ensinando assim. Portanto, eu já gostaria de trazer uma aplicação a todos nós. Deus é fiel em todas as suas palavras. E nós devemos nos colocar submissos à vontade de Deus. Quanto mais próximos nós estivermos do nosso Deus, nós saberemos e entenderemos e confiaremos, ainda que Ele não responda, ainda que Ele não fale claramente, o Senhor Deus trabalha em favor da manifestação da sua glória e todo o seu povo se beneficia com isso. Ainda que Ele demore em responder, se nós temos prazo, e eles tinham prazo, aquela enfermidade não poderia avançar. E nós, muitas vezes, temos prazos nas nossas vidas. E colocamos, como diz o Salmo 5, colocamos a nossa petição diante do Senhor e esperamos. Mas parece que a espera demora demais. E a resposta não vem, e os prazos acabam. O Senhor continua conduzindo todas as coisas em sua providência. Creia nisso. Ele responderá no momento em que Ele quiser, para a manifestação da sua glória, para que todos vejam que Ele é todo-poderoso. E tem uma outra coisa nisso. Não é apenas a questão da soberania divina que nós devemos ressaltar aqui, mas é o fato também de que Deus não está para nos atender como crianças mimadas. Ele faz o que lhe apraz, como e na hora que lhe apraz. A nós cabe que nós nos quedemos a esta soberania e este poder calados, em silêncio, porque Deus é mais sábio do que nós. Infinitamente mais sábio. A nós nos cabe apenas entregar a nossa causa ao Senhor e esperar, como diz o Salmo, confiantemente no Senhor. E Ele nos responderá. É isso que este texto nos ensina. A glória de Deus é manifestada nas enfermidades. E estas pessoas estão aqui, já aguardando a manifestação de Jesus, e Ele não vem. Ele chega 4 dias depois, para demonstrar a sua glória na morte
e na ressurreição. Lembre-se, nós estamos num processo de transição do livro do Evangelho de João. Então, o que ocorrerá aqui é uma antecipação, como uma forma de ensino, daquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus. Da mesma maneira que Marta e Maria disseram, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, muitos, quando Jesus estava preso lá na cruz, disseram, desce daí, desce, você não é o rei dos judeus? Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Mas não era o momento de fazer aquilo. Ele deveria tomar o cálice da ira de Deus em nosso lugar. O verso 17 diz que esta demora era de 4 dias, e não é a primeira vez que 4 dias é dito aqui. Alguns entendem que havia quase que uma crendice no meio dos judeus naquela época, que a pessoa morta não podia passar ali de 4 dias. 4 dias ainda dava um jeitinho para ela. Ainda havia solução. Hoje em dia as pessoas fazem aquele encontro de 7º dia, né? Para ver se ainda dá para fazer alguma coisa, para ajudar aquela pessoa, para relembrar dela, para fazer petições. Os judeus, alguns dos judeus, tinham um pouco disso, mas eram 4 dias. Se chegasse 4 dias, aí não tinha mais o que fazer com aquela alma. E foi exatamente no 4º dia que o Senhor Jesus chegou. Então, para que todo mundo soubesse que aos olhos humanos não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer com Lázaro. E a Marta vai dizer isso quando Jesus manda tirar a pedra. Você reparou? Veja só o versículo de número 39. Jesus diz, tirai a pedra. E Marta fala assim, Senhor, já está cheirando mal. Já fazem 4 dias. Esse morto já está em decomposição. Não tem mais o que fazer. Mas você se lembra daquilo que Jesus disse para os discípulos? Esta enfermidade é para a glória de Deus. E para que, por meio desta enfermidade, o Filho de Deus seja glorificado. Enquanto Marta e Maria lamentaram o fato de que Jesus não estava ali quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus tinha dito para os seus discípulos, eu estou contente pelo fato de que eu não estou lá. Porque vocês agora vão poder crer também. Se Jesus estivesse lá, alguma coisa teria acontecido, é verdade. Mas Jesus não foi, para que o propósito de Deus e a glória de Deus fosse manifestado, para que os discípulos, para que Marta, Maria crescem, que ele, de fato, é o Messias de Deus. A glória de Deus é revelada nas enfermidades, na morte e na ressurreição. Eu queria que agora, eu e vocês, víssemos esse diálogo entre Jesus e as irmãs de Lázaro, porque é algo bastante interessante, a partir do verso de número 21. Disse Marta a Jesus, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, veja só, isso aqui é crente, como a gente fala brincando, né? Isso é crente. Mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela já sabia, ela cria na ressurreição dos mortos. Ela vai dizer, eu sei que ele vai ressurgir no dia da ressurreição. Mas Jesus diz, não, eu sou. Haverá esse dia, mas esse dia só existe porque eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que passe pela morte, viverá. E aquele que vive e crê em mim, viverá eternamente, não morrerá eternamente. Aqui, este ensino de Jesus nos mostra essa dupla realidade. Ainda que creiamos em Deus, e ainda que Deus exista e conduza toda a história do mundo para o louvor da sua glória, a morte é uma realidade desta existência.
E quem reverte isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se daquilo que Paulo ensinou aos Romanos: a morte entrou no mundo por um homem também a salvação entrou no mundo. E é por causa de Cristo que há a possibilidade de todos aqueles que a Ele estão ligados, que nele creem, superem o poder destruidor que a morte faz. A morte é o salário do pecado. Quando nós estamos diante de um velório, quando nós estamos diante de um caixão, quando a nossa família é acometida por uma enfermidade, uma doença, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que este é o extrato mais claro do que o pecado faz conosco. Nos leva à morte física, mas à morte espiritual. E a solução para isso é Jesus Cristo. É uma solução que não nos faz não passar pela morte, mas ainda que passemos por ela, nós estamos resguardados, salvos pelo poder maravilhoso de Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou. É por isso que quando estamos ligados a Cristo, ou a partir do momento que somos ligados a Ele, ouça o que Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, lá no início, eu disse: há irmãos nossos, queridos, que perderam sua vida com este vírus. E com tantas outras doenças. Mas se eles estão unidos a Cristo, eles estão num lugar incomparavelmente melhor do que aqui. Porque eles estão com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ainda que morra, viverá aquele que crer em Cristo. Por isso também esta enfermidade de Lázaro manifesta a glória de Deus, de poder reverter totalmente a ação da morte, o estágio máximo do pecado na vida de alguém. Ainda que não seja o seu próprio pecado, mas é a demonstração da promessa de Deus feita a Adão e a Eva, lá no dia do Éden, que ele conversou com eles e disse: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas dessa aqui não, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E nós estamos morrendo, aos poucos. O cabelo fica branco, o dente vai caindo, a perna para de funcionar, e assim nós vamos. Marcas do pecado que são revertidas pelo poder de Cristo Jesus. E ainda que os seus dentes continuem a cair, e Eclesiastes vai dizer que vai chegar um tempo que o corpo para. Dentes caem, olhos não enxergam mais, os braços e as pernas ficam fracas. É por isso que Salomão dá o conselho, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, antes que esse dia final da tua vida chegue. Aí você já vai estar meio fraco. Ainda assim tem solução, mas você vai estar meio fraco. Lembra antes, Cristo é a solução para a ação do pecado na vida de alguém. E aqueles que estão vivos, que crerem em Cristo, também não morrerão eternamente, mas passarão pela morte. Então, se você já passou, se você está ou ainda passará, nós não sabemos, por uma doença gravíssima, uma enfermidade grave, que pode nos apontar até mesmo para a morte, lembre-se do que o próprio Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E seja consolado com estas palavras, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A gente gosta daqui, é criação de Deus, tem marcas do nosso Deus aqui, beleza, bondade, prazer. A gente gosta desse momento, nós gostamos das nossas famílias, nós gostamos dos nossos relacionamentos. Isso é bom porque Deus criou o bom assim. Às vezes dá umas disfunções por causa do pecado. Alguém já disse numa música popular brasileira que coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. E eu acho que é isso mesmo. Mas ainda assim há algo infinitamente superior.
É bom ter este relacionamento familiar na comunhão dos crentes. Pensa no céu. Pensa no céu. É bom morar aqui numa cidade como essa? É bom. O trânsito às vezes dá dá até uma vontade de sair um pouco embora, né? Brincadeira. Fica tranquilo. Mas imagine o céu. E nós estamos sendo preparados para esta nova realidade. Veja só o que Jesus vai dizer a Marta. Você crê nisto, Marta? E ela disse: eu creio que tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu creio. E depois Jesus vai falar com Maria. Veja só os versos 32 e 33. Maria diz a mesma coisa, mas muito mais emotiva do que Marta. Veja só, João faz questão de registrar isso. Não houve um diálogo mais aberto como foi com Marta. Maria chora, se lança aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, então, tenta imaginar a sonora, pelo menos, desse evento aqui. Tenta imaginar o som. Era um som de desespero, era um som de choro de muitas pessoas. A morte faz isso mesmo. E Jesus agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Essa expressão aparece também no verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, realizou alguma coisa. O verbo colocado aqui é uma ideia de resfolgar, assim, a gente não usa muito esse verbo, né? Mas é uma expiração, uma respiração muito forte. Todos os dicionários vão dizer assim, é como resfolgar das narinas do cavalo. É feio, né? Mas é isso mesmo. Sabe aquele, assim... É dessa maneira que Jesus agitou-se em seu espírito e comoveu-se. É claro, há uma realidade que impacta Jesus aqui. A realidade do pecado e da morte. E dias adiante, é ele quem vai passar por isso. Mas além disso, ele está diante daquelas pessoas. A reação de Jesus diante de todo aquele sofrimento, mostra claramente que ele está envolvido com esta situação de enfermidade, para o propósito da realização da sua glória. Então, meus irmãos, eu já queria que nós pensássemos no seguinte: em nenhum momento o Senhor Deus está apático à nossa situação. Ele se envolve também com o nosso sofrimento. Não é isso que Deus diz nos Salmos, por meio dos profetas? Eu habito no mais alto e sublime, mas eu também habito com o contrito, com o humilde de espírito. O Senhor está junto conosco. E como disse um irmão, William Hendrickson, a intensidade da emoção era provavelmente visível no olhar de Cristo, no tom da sua voz, talvez, e especialmente no tom da sua voz. E em seu constante suspirar. Para o significado deste termo todo, nós precisamos entender que Jesus, indignado com o pecado, como a raiz de todos os sofrimentos e angústias, mas também sentindo-se abalado pela tristeza daquelas pessoas que estavam ao seu redor, ele então, profundamente comovido em seu espírito e visivelmente agitado, começa a tomar atitudes. Neste evento, naquela localidade, porque a própria decisão dele anterior já é marca de que ele está tomando atitudes. E então, ele vai perguntar no verso 34, onde sepultaram Lázaro? E aí o chamaram. Senhor, vem e vê. E Jesus chorou juntamente com aquelas pessoas. E aí alguns falaram assim, ele amava muito. E tem sempre os miseráveis, né? Que estão aqui no versículo 37. Ao invés de chorar, ele não podia ter curado lá o rapaz? Vindo aqui para ele não morrer?
Em outras palavras, é isso, né? Curou o cego, por que não fez isso aqui também? Agora vai chorar. Tem sempre o miserável que fala essas coisas. E então Jesus manda tirar a pedra. Agora, preste atenção no versículo 41. Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Note a intencionalidade de Jesus em fazer essas coisas. Ele vem para a manifestação da glória de Deus, e glória manifesta também por meio dele. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Cristo se põe diante daquelas pessoas como mediador entre elas e Deus. E é por isso que ele diz: eu só estou levantando a voz aqui, falando contigo, Pai, para que estas pessoas saibam que o Senhor me ouve. E como esta verdade do Evangelho caiu em desuso nos séculos passados. Isso foi substituída. A verdade que Jesus diz, Pai, o Senhor me ouve e atende, foi substituída por outra coisa falsa, dizendo, pede a alguém que o filho atende. Porque ele sozinho não vai querer. Você precisa de um outro mediador, de outra pessoa que alcance o sagrado coração de Jesus, para que ele então atenda as petições. Note bem o que o Senhor Jesus está dizendo. Pai, eu sei que tu me ouves e me atendes. Não precisamos de mais ninguém. Estamos no mês da reforma e sempre dizemos, somente Cristo. E é somente por Cristo. Por mais ninguém. Lembrem-se do que ele disse aos seus discípulos aqui, esta enfermidade é para a glória de Deus e para que por meio dela o Filho do homem seja glorificado, o Filho de Deus seja glorificado. E então ele chama Lázaro, Lázaro, vem para fora, verso 43. E saiu, o Lázaro veio para fora. Aquele que estava morto, que passou por todo o processo da morte e que já estava sepultado, diz João aqui no seu registro, que mãos e pés estavam ligados, verso 44, o seu rosto envolto no lenço. Ele estava ali há 4 dias, naquela situação, dentro daquela gruta, com a pedra fechando aquele lugar. E ao ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus, que é o único que pode dar e tirar a vida, e que se quiser pode dar a vida outra vez à mesma pessoa, disse Lázaro, vem, vem. E ele saiu. Muitos dentre os judeus creram. Você se lembra como esse texto começa? E o que é que o Tomé vai dizer para Jesus? Fala assim, você está indo para lá, mas você vai morrer e nós vamos morrer junto. Os outros disseram assim, Jesus está indo para aquela região, para o meio dos judeus, eles acabaram de querer matar o Senhor. Jesus fala assim, 12 são as horas do dia, e as pessoas vendo a luz não vão tropeçar. Os judeus, muitos judeus, que não são daquele grupo que já estavam crendo em Jesus, não são. São mais conversões acontecendo aqui. Agora, neste evento, veja só o versículo 45. Muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Dessa vez ninguém pegou em pedras. Ninguém. Ninguém tentou agarrar Jesus. Muitos creram. Outros foram lá dizer aos fariseus, para mostrar mais uma vez os dois grupos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas, veja só, alguém que estava morto ressurgiu. Será que Deus podia fazer isso hoje? Quantos de nós já não teve a inclinação de orar pedindo pela ressurreição de alguém? Seria tão bom, né? Aí você que é pecaminoso, eu não, vocês.
Pensa assim, certas pessoas não podiam ressuscitar, não. Mas tem gente que a gente gostaria que ressuscitasse. Seria muito bom. Será que Deus podia fazer isso de novo? Tem uma história que eu me lembro, eu era pequeno, muito provavelmente da idade do Danilo, não sei se da idade do Miguel, talvez da idade do Danilo. E eu estava assistindo o velório, o enterro já, o sepultamento de um deputado federal chamado Luiz Eduardo Magalhães. Vocês se lembram dele? Os mais antigos se lembram. E passou na TV, ele era muito querido pelos políticos e também pelo povo. Então, filmaram tudo. Na época ele era presidente da Câmara. E eu me lembro, fui atrás de novo essa semana e achei. Eu me lembro de estar vendo o velório, todo mundo chorando e tal, aquela coisa. Aparece um senhorzinho calvo, no meio da multidão, avulso, no meio da multidão. Encosta ali no caixão. E estava um silêncio, meio pessoal chorando, ninguém falava nada, era aquele último momento antes do caixão descer, ele começa a falar. E começa a falar coisas da Bíblia. E num determinado momento ele fala assim, abram o caixão agora. Aí todo mundo, não, peraí, pensa, na Bahia, né, a família não era envolvida com o evangelho, muito provavelmente. Aí vai aquele senhorzinho, abre agora o caixão, ele vai ressuscitar agora. Aí uns 2, 3 já grudaram o tiozinho, pegaram, deram uma gravata nele e tiraram ele para lá. Mas sabe que quando eu estava assistindo, eu fiquei esperando aquele deputado levantar. Ué, não é assim? Se fala assim, em nome de Jesus ele vai ressuscitar. Eu fiquei esperando. Não ressuscitou, porque não era dos propósitos de Deus. Ficou só a história registrada. O irmão Vitório, depois você procura. É difícil achar, mas você acha. Pode procurar, depois você acha. É uma história um pouco hilária, mas ele, de alguma maneira, ele diz na entrevista, Deus falou no meu coração que ele ia ressuscitar. E ele foi lá para frente e falou, abre o caixão. Ninguém abriu, é por isso que ele não ressuscitou. Né? Mas como seria bom se algumas pessoas ressuscitassem? Eu não sei se Deus vai fazer isso agora. Mas se Ele quiser fazer, Ele faz. O que eu sei é que todos aqueles que creem em Cristo, ainda que passem pela morte, sejam sepultados, e passem assim 40, 50 anos sepultados, ainda que morram, viverão. Viverão pelo poder de Cristo, que superou o poder da morte. Essa deve ser a nossa certeza. Ainda que não aconteça conosco ou com pessoas queridas, haverá um dia em que o Senhor Jesus fará com que todos ressuscitem e o seu povo veja a luz do sol da justiça brilhar novamente. Depois de um tempo em que as suas almas passaram pelo período da morte e que subiram aos céus e começaram a desfrutar das delícias que há perpetuamente na destra de Cristo, mas que agora suas almas, unidas aos seus corpos glorificados, podem ver a realidade novamente. Não mais uma realidade deteriorada, mas o cumprimento da promessa de Jesus dizendo, eis que faço novas todas as coisas. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Ele tem poder para fazer isso agora, mas Ele nos dá a certeza de que Ele fará isso no dia final. E a pergunta para todos nós hoje é a pergunta que Cristo fez para Marta. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu encerro trazendo 2 aplicações para nós. Já perguntei qual é o propósito das doenças. Elas são marcas visíveis do pecado. Porém, o Senhor, na sua glória, demonstra a sua vontade soberana e derrama a sua graça em momentos tristes assim também. Há enfermidades que são para a manifestação da glória de Deus. Creia nisso, se por algum dia você for acometido por algumas delas. Tem bula, pastor? Não, não tem.
Não tem. Esta enfermidade, não tem. Quem decide isso é o próprio Deus. Nós devemos confiar no poder do nosso Deus. E ainda que determinadas enfermidades tirem vida de pessoas, hoje nós ouvimos que o próprio Cristo, em quem cremos, por quem fomos salvos, disse: quem crê nele, ainda que morra, viverá. A segunda coisa, meus irmãos, é que Deus conduz a nossa história com sabedoria e providência. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Nada. Nada. E Ele conduz todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele conhece a nossa necessidade e atende segundo o seu querer. Ainda que nos pareça demorado ou sem resposta, jamais estamos sós. O Senhor está sempre conosco, derramando a sua graça, sua misericórdia, nos amparando. E de novo a pergunta se põe diante de nós: você crê nisto? É preciso crer. E é Deus quem faz com que creiamos nele. Vamos encerrar lendo Romanos 8, 28, que você já sabe de cor, mas é para que você veja mais uma vez na palavra de Deus esta verdade bendita. Romanos 8, a partir do verso, na verdade, apenas o versículo 28. Romanos 8, 28. Vamos ler todos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas, sem exceção, incluindo enfermidades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus segundo o propósito que Ele mesmo determinou antes de que todas as coisas fossem criadas. Ao nosso Deus poderoso, ao nosso Deus providente, nós devemos render louvor e glória e pedir a Ele que cada vez mais confirme em nosso coração a fé em Cristo Jesus, para que, se passarmos pela morte, saibamos que viveremos eternamente. Vamos nos colocar em pé, orar e encerrar o culto desta noite. Ó Deus eterno, Deus glorioso, te agradecemos por outra vez nos fazer lembrar de coisas simples, basilares da nossa vida contigo. A verdade e a realidade da morte, das doenças, como marca do pecado que entrou no mundo. O remédio para esta morte, que é o poder de Cristo Jesus. E como o Senhor utiliza até mesmo as doenças para manifestar a tua glória em Cristo Jesus. Te louvamos por ter diante de nós esta verdade bendita outra vez. E te pedimos que o Senhor nos ajude a crer cada vez com maior intensidade nisto. Nós sabemos que o Senhor nos guarda, nos ampara, nos livra do mal, mas também nos relembramos hoje de que, ainda que passemos por enfermidades, o Senhor continua conosco. E muito obrigado a Deus por nos lembrar disso outra vez. Te pedimos que o Senhor nos livre do mal. Te pedimos que o Senhor nos livre das doenças. Te pedimos que o Senhor cure os nossos irmãos enfermos. Ó Deus, são tantos e com tantas enfermidades, não só com este vírus que tem circulado neste último ano, mas doenças também graves. Pessoas que estão tratando câncer, pessoas que vão passar por cirurgia por causa de câncer. Pessoas que passaram pelo vírus, mas que estão com várias sequelas. Ó Deus, cuida do teu povo e manifesta o teu poder na vida destas pessoas. Nós cremos, nós fomos chamados a crer hoje e declaramos que cremos. Precisamos do teu auxílio para afirmar esta fé em ti, mas cremos, Senhor. Tem misericórdia destas pessoas. Cremos que o Senhor tem um propósito para a doença que elas estão enfrentando.
Ó Deus, te louvamos por todos aqueles que foram curados. Te agradecemos por isso, ó Deus. E te pedimos que o Senhor preserve a saúde deles. Ó Deus, te pedimos também que o Senhor seja conosco, se em algum momento da nossa existência passemos também por alguma enfermidade. Ó Deus, te pedimos que o Senhor console as famílias que perderam pessoas por enfermidades, crendo que se elas estão em Cristo, se morreram em Cristo, com Cristo ressuscitarão. Ó Deus, sê conosco e alimente a nossa fé, para que não temamos a morte e nem as enfermidades, sabendo que o Senhor está conosco e que ainda que morramos, se cremos em Ti, viveremos eternamente. Tu és o nosso forte refúgio. Tu és a nossa força, a nossa proteção. Tu és, ó Deus, tudo aquilo de que precisamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que as consolações, o ensino e a companhia constante do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós chegamos ao final do nosso culto, graças ao Senhor, mais uma vez pudemos nos reunir aqui. E temos conosco algumas pessoas que nos visitam e queremos conhecê-las melhor. Eu queria apenas destacar aquelas que eu já conheço, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pela visita, dona Silvana, a Brenda. Brenda é a primeira vez que vem, né? Não? É verdade, você veio uma vez, estava ali com o Cauê, é verdade. Seja bem-vinda de novo, tá bom? Há pessoas que nos visitam, pelo menos na minha visão e na minha lembrança, nos visitam pela primeira vez. Então, eu gostaria de conhecer. A senhora, por favor, qual é o nome? Silvana. Sim. Uhum. Sim, sim. Que bom. Certo. Seja muito bem-vinda, tá bom? E volte outras vezes quando puder, quando quiser, tá bom? Muito bem. Aquele casal. Quem são? Que bom. De Londrina. Sejam muito bem-vindos. A nossa igreja está à disposição. Sintam-se abraçados por nós e também voltem outras vezes. É muito bom saber da vinda de vocês para cá. Que Deus abençoe o estabelecimento de vocês aqui. E também é bom saber que há uma possibilidade de caminharmos juntos no Evangelho aqui. Sejam muito bem-vindos. A senhora, por favor, qual é o nome? Meu nome é Cléia. São de onde? Nós somos leigos de Goiânia, mas moramos em Brasília. Sim, sim. Estamos passeando na terça-feira do Pão. Muito bem. Sejam muito bem-vindos. Voltem outras vezes também para passear e que Deus abençoe, viu? O término da viagem de vocês, seja tudo bem. Bem, o povo de Brasília gosta daqui, né, Denis? É isso mesmo, muito bem. Aquele casal lá atrás, por favor, quem são? Muito bem. Vocês moram aqui? E vocês têm contato com alguma igreja aqui? Não? Então tá bom. Muito bem. Entendi. Sim. Sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. É bom ter vocês aqui. E voltem outras vezes quando quiser. A nossa igreja está à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoe. Essas duas queridas que estão aqui conosco, quem são, por favor? Eu não ouvi o nome. Eliane foi. Muito bem, sejam muito bem-vindas, viu? Que Deus abençoe. Nós temos aqui a nossa igreja lá em Itajaí também, na Avenida 7 de Setembro. São nossas convidadas para conhecer lá também, ao pastor Edmar e os nossos irmãos que frequentam lá, tá bom? Deus abençoe, muito bom tê-los aqui.
Lá atrás nós temos o Paulo e a Cristiane, gravei o nome, e também trouxeram outras 2 visitas. Quem são, por favor? Muito bem, sejam bem-vindas, viu? Voltem outras vezes, quando quiserem, quando puder. Atrás de vocês tem uma outra senhora, moça. Aham. Muito bem. Ô, Jéssica, seja bem-vinda de novo, tá bom? Deus abençoe. É muito bom ter vocês aqui. E aqui também há dois irmãos. Qual é o nome de vocês? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Qual a igreja que o irmão está pastoreando lá? Primavera do Leste, muito bem. E ao seu lado? Guilhermes? De lá também. Então, de viagem por aqui? Muito bem. Sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer tê-los aqui. Pastor, mande um abraço lá para a igreja, para o conselho. Que Deus abençoe, viu? A estada de vocês aqui também. Deus abençoe. Muito bem, são estes os nossos visitantes. Irmãos, travou a mente aqui, desculpa. Nossas programações continuam nesta semana. Nós estamos fazendo apenas este encontro presencial às 18 horas no domingo. Mas na quinta, às 20, nós temos transmissão do nosso estudo bíblico pela página do Facebook. Então você fique atento. Pode depois me questionar ali sobre as informações. A escola bíblica dominical às 9 da manhã também, só transmitida pela internet. E no domingo à noite, às 18, nós temos o nosso encontro presencial, tá bom? Ore pela nossa igreja, ore pela condução da nossa igreja. Nós precisamos retomar aí os trabalhos para a organização da nossa igreja. Graças a Deus, temos caminhado bem e agora precisamos retornar a algumas atividades. Ore pelos nossos irmãos que estão na sala de catecúmenos, ore também pelos nossos líderes e, por favor, ore pela minha família que vem de viagem para cá no fim da semana, tá bom? É uma viagem que eles gostam muito de fazer, de carro. Em geral, eles escolhem sempre o feriado para vir, né? Então, eles vão passar umas 15 horas no carro. Orem por eles, tá bom? E se Deus quiser, no domingo, o meu pai, o pastor Jair, pregará aqui à noite, tá bom? Então, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe e até mais.